Amém? Glória a Deus. Boa noite aos irmãos. Queridos, tome seu assento, em nome de Jesus. Queridos, eu vou, antes de começar a pregar, eu quero fazer um pedido especial, amada igreja. Eu confesso que eu me converti em 2004, me ajuda aí. 2004 para 14, dá 10, 18 anos de crente. Essa está sendo a mensagem mais difícil que eu vou pregar na vida. Eu estou muito nervoso, irmãos, porque o tema é difícil. Então eu vou pedir aos irmãos encarecidamente que não conversem, que não tenham conversas paralelas nesse momento. Preste atenção, porque o que Deus palestrou comigo, eu fui estudar, eu passei a tarde estudando, Deus já tinha falado comigo algumas coisas, aí eu fui procurar alguns estudos na internet, né? A internet é muito bom para isso, você pega alguns pastores que você consegue se identificar no conhecimento da palavra. Eu fui estudar alguns homens, e Deus me deu um tema, me deu uma palavra difícil. Eu preciso da sua atenção, preciso do seu entendimento, e também vou precisar da sua maturidade espiritual nessa noite. Amém, irmão? Quem está comigo, diga glória a Deus. O tema da minha mensagem é disciplina no mundo espiritual. Repete comigo: disciplina no mundo espiritual. Abra sua Bíblia, querido, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 5. Primeira Coríntios, capítulo de número 5. Amém, irmãos? Quem não tem Bíblia, é só olhar aqui atrás, ó. Tá bem explicadinho ali. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Verso 2: estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado de quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque tenho eu julgar também os que estão de fora? Não julgais vós o que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentro de vós a esse iníquo.
Amém, irmãos? Queridos, a disciplina no mundo espiritual, ela é algo muito difícil de falar, porque cada um tem a sua disciplina e a sua forma de viver no Evangelho, apesar da palavra de Deus nos direcionar. A gente tem tido uma dificuldade muito grande, não só aqui, mas em toda a igreja do Senhor, a respeito da disciplina do mundo espiritual. Se eu fizer aqui umas 3 ou 4 perguntas a respeito do mundo espiritual, acredito que, desculpa a minha intuição, posso estar sendo intuitivo, mas talvez 50% da igreja não saiba responder. Por exemplo, se eu perguntar aqui quais são os demônios que atacam no casamento, talvez a maioria não saiba dizer. E por isso Paulo, ele escreve aos Coríntios para admoestar em amor uma igreja difícil de lidar. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo está falando sobre a grande vocação da igreja, ou seja, nós fomos chamados à santidade, união com Cristo, e fomos chamados para glorificar a Deus. No capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo vai explicando, em algo bem resumido, que nós, igreja, temos uma vocação. Nós fomos chamados para ser santo, estar em comunhão com Cristo, e somos chamados para glorificar a Deus. No capítulo 2 de 1 Coríntios, ele já vai entrar num sistema conteudista do Evangelho. Ele vai dizer que o Evangelho foi planejado no mundo espiritual por Deus. O Evangelho foi centralizado por Cristo. E ele foi e está sendo aplicado pelo Espírito Santo através da palavra. Vou repetir. O Evangelho conteudista, ele foi planejado no mundo espiritual por Deus. Centralizado na pessoa de Cristo e aplicado pelo Espírito Santo através da palavra. No capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre o conteúdo do Evangelho através da doutrina. Ou seja, a igreja é uma família cujo alvo é a maturidade. Ou seja, o conteúdo principal do crescimento do Evangelho é a maturidade. Ou seja, crente que anda ainda bebendo leite raso, ele não cresce. Ele precisa comer alimento sólido, beber do leite e vir comendo um alimento sólido. Eu separei 2 frases que eu procurei na internet que eu achei interessante. A igreja é um campo cujo alvo é a quantidade. Preste atenção. A igreja é um campo cujo alvo é a quantidade. A igreja é um santuário cujo alvo é a qualidade. Então não basta ter bastante gente, também tem que ter qualidade. Nós somos um campo, nós trabalhamos num campo cujo alvo é a quantidade. Quanto mais gente a gente trouxer, melhor. Quanto mais acampar o reino, melhor. A igreja é um santuário cujo alvo é a qualidade. Igreja que não tem qualidade, não tem quantidade. O instrumento de maturidade da família é a palavra. E essa palavra é o leite e alimento sólido. Preste atenção.
O instrumento de maturidade da família é a palavra, e essa palavra é o leite e o alimento sólido. O instrumento para trabalhar o campo é a palavra, e a palavra é a semente para o campo. Você vai usar a palavra dependendo de onde você estiver. Se você estiver no campo, é a semente. Se você estiver na família, é o leite, o alimento sólido, todos os dias, dentro da sua casa. O instrumento para construir o santuário é a palavra, e a palavra é o material. Você olha para a parede, você não vê o tijolo, você não vê a coluna, mas são eles que sustentam o santuário. E a coluna e o tijolo simboliza a palavra de Deus. Paulo está escrevendo tudo isso para uma igreja difícil de adaptação. No capítulo 4, Paulo aborda sobre a vida do obreiro. Primeira coisa, o obreiro, ele é um dispenseiro e requer dele fidelidade. Paulo, no capítulo 4 aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, Paulo está dizendo que o obreiro, ele é um dispenseiro e requer dele fidelidade. A palavra dispenseiro quer dizer aquele que confronta. O verdadeiro obreiro, ele confronta o pecado através da palavra. O obreiro, ele é um espetáculo para o mundo e requer dele humildade. Um bom obreiro que fala bem, que trabalha bem, que serve bem, ele é humilde. Ele nunca se vangloria, ele nunca diz que é. Eu ouvi uma frase na rádio essa semana de que o homem de Deus, ele nunca diz que ele é homem de Deus, ele ouve dizer: evangelista Marcelo é homem de Deus. Tu não precisa dizer que é homem de Deus. As pessoas te olhando, vendo o seu caráter, como você anda, como você vive, vai dizer: esse é um obreiro de Deus. O obreiro é o pai e requer dele a amabilidade. Já viu o obreiro grosso? Ninguém quer estar perto. Fugirei do diácono e o diácono fugirá de vós. Diácono grosso, obreiro grosso, ninguém quer estar perto. Porque o obreiro de verdade, ele é amável. Para do lado da irmã Yolanda. Tu quer ser neto dela. Para do lado da irmã Tânia. Tu quer ser neto dela. Para do lado do João Luiz. Tu vai querer ser um obreiro igual a ele. Porque é amável. Partindo da introdução para os tópicos, eu quero falar sobre a doutrina da disciplina. Para eu entender que disciplina é essa que existe no mundo espiritual, eu preciso entender que doutrina é essa. A doutrina, nos dias de hoje, e na época da igreja de Corinto, na Grécia, na cidade de Corinto, ela caía. Ou seja, ela falhava em duas vertentes. A primeira vertente é que ela enlaçava, ela era descuidada, se fazia vista grossa, se tolerava o pecado, passava por cima do que a Bíblia recomenda através da disciplina. Outra coisa importante, que a doutrina da disciplina, ela errava e erra até hoje, em muitas igrejas, é que ela é aplicada de forma abusiva, de forma rigorosa, a ponto de passar dos limites onde a palavra de Deus não condena. Eu estava ouvindo uma historinha do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele conta que
conheceu um pastor que ele tinha muitas igrejas, né? Um pastor, e tinha muitas igrejas, pastor Silas, tinha umas 15 igrejas. E ele convidou um almoço para os pastores dessas igrejas virem na casa dele almoçar. Ele está na sala, reunido, falando sobre o propósito do crescimento da igreja, falando como a igreja poderia abrir mais 15 igrejas, consolidar mais 15 pastores, aquela coisa toda. Era um pastor trabalhador, né, vigorado, cheio de vigor da obra de Deus, até que a sua esposa veio no pé do ouvido dele e disse: sua filha cortou o cabelo. Ele toma um susto, fica muito irritado, vai no quarto e se depara com a filha que aparou somente as pontas do cabelo. Aquele pastor fica muito irritado, tira o cinto e começa a bater com a parte da fivela na sua filha. Depois de deixar a filha toda machucada e sangrando, ele diz: você nunca pode me insultar, você está matando o meu ministério, acabando com a minha vida, acabando com a minha igreja, eu não vou autorizar isso. E a filha encolhida na cama, fica, ele sai, bate a porta, volta a conversar com os pastores. 10 minutos depois, a mãe vem correndo: marido, vem no ouvido, sua filha pegou uma garrafa de álcool, tacou no corpo, tacou fogo. Uma correria dentro de casa, pegam ela, levam para o hospital, mas já não é mais tempo. Já não dá mais tempo. Aquela menina de 18 anos vem a morrer. Doutrina abusiva. A igreja, ela não pode massagear o pecado do irmão e nem pode ser abusivo. Paulo escreve a carta aos Coríntios para entendermos que nós temos que ter um equilíbrio, e tudo que nós formos fazer, temos que fazer em nome de Jesus, através da palavra. O que é a igreja? O que é o reino de Deus? O reino de Deus. A igreja presta atenção nisso, irmão. A igreja é uma contracultura, presta atenção. A igreja é uma contracultura dentro de uma cultura em decadência. Vou repetir. A igreja é uma contracultura dentro de uma cultura em decadência. Dentro de uma sociedade que não tem valores, que não tem princípios, que não conhece a verdade em Cristo. A nossa luta são contra os valores que estão perdidos lá fora. E às vezes nós pegamos o que está perdido lá e colocamos aqui dentro. Para eu entender o que é isso, para eu entender o que é uma contracultura dentro de uma cultura decadente, que não tem valores, que não tem princípios, que não respeita nada, eu tenho que entender o que era a cidade de Corinto. Eu tenho que entender o que era a Grécia naquela época, porque Paulo escreve a uma igreja em decadência. Porque é muito fácil, como pregador, eu subir aqui e dizer: era uma igreja prostíbula, era uma igreja que não valia nada. Mas vamos entender o contexto, quem era a cidade de Grécia, quem era Grécia, quem era Corinto, e por que Paulo escreve para elas. Corinto era uma cidade extremamente prostíbula. Não estou falando da igreja, estou falando da cidade. Pensa numa igreja, pensa numa cidade que só pensava, eles andavam, eles cultuavam o sexo.
uma ideia, a igreja de Corinto, ela adorava dois deuses, Afrodite e Apolo. Afrodite, a deusa do amor, a deusa do sexo. Para você ter uma ideia, Reinan, Afrodite, o templo de Afrodite que ficava na Acrópole da cidade. O que é Acrópole? Na parte de cima da cidade. Era como se fosse uma comunidade. Lá em cima, na Acrópole, cultuavam a Afrodite 1000 mulheres, 1000 prostitutas. E qual era o trabalho delas? Quando a cidade de Corinto era uma cidade portuária, quando os navios atracavam no porto, as prostitutas desciam para atender aqueles homens. Era uma cidade aonde o adultério era uma coisa normal, o homossexualismo era uma coisa normal, a chantagem sexual, que se você ler o capítulo 6 e 7 você vai entender melhor, era uma coisa normal. E aquelas mulheres cultuavam a Afrodite nesse sentido. Apolo, se você for na internet agora, entrar aí, Deus Apolo, escreve Deus com letra minúscula, você vai ver lá, é um homem forte, bonito, seus bíceps aparecem, seus, como é que é o nome disso aqui, varão? Os tanquinhos aqui, abdômen, né, trincadão, cara forte, aquele barbão bonito, mostrava a beleza do corpo humano masculino, que dava sugestividade à homossexualidade. Se você ver o filme Alexandre o Grande, você vai entender o que eu estou falando. Uma das primeiras festas de Alexandre, a homossexualidade rolando natural, homem beijando homem, mulher beija mulher, aquela confusão dentro do templo, porque era normal. E aí você começa a entender o que é a igreja. Paulo chega em Corinto, ganha aquelas almas para Jesus, prostitutas, homossexuais, e aqueles homens começam a ser consolidados. Pergunto eu a vós, a igreja, qual era a fraqueza deles? Sexualidade. Então Paulo, ele não está admoestando para machucar, ele está sendo extremamente amável àquela igreja e dizendo: vamos nos preocupar com a igreja de Corinto, porque a homossexualidade, a concupiscência, a sexualidade está em alta. E ele está contando um caso de um homem que tem relação com a mulher do pai. Então veja bem, vamos ter cuidado ao criticar a igreja de Corinto, porque é uma igreja que está em iniciação de consolidação. É uma igreja que está sendo consolidada, e consolidar não é uma coisa fácil, irmãos. Não é uma coisa fácil. A cidade de Corinto era marcada pelo homossexualismo, sexo progressivo, ou seja, sem limite, pelo adultério, tinha culto ao sexo. Bota para mim aí o verso 9 e 10. Verso 9 e 10 de 1 Coríntios 5. Mas Deus julga. Não, 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 5. Isso. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Verso 10.
Isso não quer dizer absolutamente com os debates desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Eu quero abrir um parêntese aqui. Existem 3 níveis de decadência: familiar, dos bons costumes, da ética contra o homem, contra Deus. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque não é porque que eu ando em santidade que eu tenho que deixar de ser amigo de quem está lá fora. Nós temos que ser a luz do mundo e pregar o evangelho para aqueles que estão lá fora. O texto está dizendo que a gente tem que se afastar desses avarentos que estão dentro da igreja e que não respeitam a igreja de Deus. É desses que o texto está falando. Porque eles pecam, eles são impuros, pecado contra si mesmo. Olha o que o texto está falando. Ele está falando de impureza, pecado contra a si mesmo. Ele está falando de pecado contra o próximo, avarento e roubadores. E ele está falando de pecado contra Deus, está falando da idolatria. É desses que nós temos que ter cuidado. Não é lá fora, é aqui. Paulo está dizendo, olha, aos que estão dentro da igreja e cometem tais pecados, se afasta deles, porque eles vão também levedar a tua massa. E aí eu entro fazendo uma pergunta: como é que o pecado invade a igreja? Eu já entendi o que é a cidade de Corinto, eu sei como é que ela funciona. Uma cidade portuária, uma cidade extremamente voltada ao culto à sexualidade. E aí Paulo chega na Grécia, chega em Corinto, prega a palavra, ganha algumas almas para Jesus, e aquelas pessoas têm dificuldade de se alinhar com Deus. Quem aqui aceitou Jesus e teve dificuldades de largar o pecado? Levanta a mão. Eu sou o primeiro. Todos nós temos. Todos nós. Então eu não posso falar dessa igreja, eu não posso criticar essa igreja, eu não posso falar mal do meu irmão, eu não posso criticar o pecado do meu irmão. Pelo contrário, eu tenho que abraçá-lo, amá-lo e trazê-lo de volta a não pecar mais. É isso que nós temos que fazer, mas vamos chegar lá. Vou pular o processo não. Quando o pecado invade a igreja, processo de reconstrução ética e moral do ser humano, quando ele aceita Jesus, se chama consolidação. Vou repetir. Quando o pecado invade a igreja, o que eu faço? Processo de reconstrução ética e moral do ser humano. Ele aceita Jesus e é consolidado. Paulo vai no mundo buscar o que está perdido e consolida. O interessante é que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso. Então ele está demonstrando a liderança, que ao invés de consolidar os pecadores, não, o pessoal está criticando quem está errando. Paulo não, tem que consolidar essa galera, tu não pode deixar eles embora, tem que abraçar a causa, tem que abraçar os irmãos, pode estar todo ruim, cheio de carrapicho, traz eles, amar, abraça, ama. O processo de consolidação é extremamente perigoso para a liderança da igreja. Por quê? Por quê? Vou repetir. O processo de consolidação é extremamente perigoso para a liderança da igreja. Por quê? Precisamos ser minuciosos. Tu não pode tratar o pecador de qualquer maneira, irmão. Uma palavra errada,
O dia que tu deixa de dar um abraço, talvez ele não volte mais. Nós precisamos ter conhecimento bíblico. Preste atenção que eu vou falar. Líderes, igreja, nós não podemos viver de experiências que tivemos lá atrás. Serve de nada se você não tiver conhecimento bíblico. Quem transforma é a palavra, não é a tua experiência. Por isso que nós temos que ser minuciosos na consolidação de um pecador. Conhecimento espiritual. Talvez se alguém aqui agora receber um espírito maligno e ficar endemoniado, uns vão, oh meu Deus, outros vão dizer, eu não quero ver. Poucos vão vir e botar a mão para expulsar o demônio. Por quê? Falta de discernimento espiritual. Falta de relacionamento com Deus. Então olha a preocupação do apóstolo Paulo em relação a uma igreja que ao nosso ver, quando você pega o texto para ler, você se preocupa. Primeira coisa que as pessoas que não têm discernimento espiritual, o que elas vão dizer? Lá na igreja não acontece isso não. Lá na igreja não tem isso não. Mas se você tiver discernimento espiritual, irmãos, tu sabe em quem você pode abraçar e consolidar. Nós estamos vivendo, preste atenção agora, por que a igreja sofre? Agora eu vou entrar num processo aqui que vai dar problema. Intercede por mim aí, varão. Presta atenção no que eu vou falar. Nós estamos vivendo no pós-modernismo. Agora eu vou entrar na ferida de montão aí. O tempo da pluralidade de pensamento, princípios. O pluralismo. O que é o pluralismo? Anos 80, Muro de Berlim caiu. A partir dali, os historiadores vão dizer que começa a era do pós-modernismo. E o pós-modernismo, ele acabou com as práticas básicas da família. Não existe padrão. Cada um faz o que quer. Eu faço as escolhas. Eu sou dono da minha vida. O que é a pluralidade? Você vai no mercado hoje? Quantos tipos de arroz tem? Uns 6, 8, se não tiver mais. Quantos tipos de sabonete tem? Traz isso para o mundo espiritual. É a mesma coisa. São vários tipos de pensamento. Eu penso assim e não aceito que ninguém invada a minha vida. O que tem de crente assim, irmãos? Que não se deixa ser liderado, que não se deixa ser consolidado. Por quê? Porque ele vive na pluralidade. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Princípios da vida privada. É o que eu faço, é o que eu penso, é como eu vou agir, é problema meu. Eu trabalho, o dinheiro é meu, eu faço do meu dinheiro o que eu quiser. Ninguém, pastor não se mete na minha vida, evangelista não se mete na minha vida, diácono não se mete na minha vida. Por quê? Porque quem manda na minha vida sou eu. Pluralismo. Era assim na Grécia, em Coríntio, e é assim na maioria
das igrejas. As pessoas não se deixam ser ministradas. É o que eu penso, é o que eu acho, e não estou nem aí. Outra coisa que está acabando com a igreja, além dessas duas que eu falei, é a secularização. A palavra de Deus não rege mais a sua vida. Aí, meu irmão, estava acontecendo isso lá na igreja de Corinto. Quando você chega no patamar aonde a palavra de Deus não rege mais a sua vida, esquece. Você pensa como quer, age como quer, e diz assim: Deus sabe. Ele sabe. Por quê? Foi como eu disse outrora, não temos relacionamento com Deus, não lemos a palavra, não somos minuciosos no mundo espiritual. Automaticamente o diabo começa a fazer parte da minha vida, do meu trabalho, da minha família, e eu faço o que eu quero. Pensa você que é você que faz o que quer, é o diabo no teu ouvido. Faz isso, faz aqui, ninguém tem nada a ver com a tua vida, o dinheiro é teu, tu faz o que tu quiser. Por quê? Porque no pós-modernismo a pluralização entrou nas igrejas, e agora as pessoas fazem o que quer. Ela não está nem aí se ela vai ferir o irmão, se não vai ferir. Ela não está nem, ela fala, ela machuca, ela fere. Ela não está nem aí se vai machucar o meu irmão, se vai machucar a irmã. Quem sabe da minha vida sou eu. E aí só reclama, e aí só quer debater, e aí não ora pela liderança, não busca jejuar pela liderança, só sabe reclamar do líder. Por quê? Porque não tem um relacionamento de consolidação com o Espírito Santo. Aí fica fácil falar mal. Fica fácil. Eu quero ver pagar o preço junto com a liderança, irmãos. Eu quero ver tu chegar e falar assim: ei, Douglas, está precisando do quê? Marcelão, está precisando do quê? Vou orar pela sua vida para te ajudar na tua liderança. Mas criticar é fácil, irmãos. Era assim lá, é assim hoje. Bota no versículo 6 aí para mim, varão. Vamos entender quando é que a pluralidade entra na igreja. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Quando você bota fermento na massa, a massa incha. Tem que jogar toda a massa fora. A gente tem que vir para o culto como esse e adorar a Deus sem fermento na massa. Tem que estar purinho. Tem que estar igual o pão asmo, meu irmão, sem fermento. Porque através da limpeza que você faz todos os dias na tua vida, o Espírito Santo te direciona para lá na frente te revelar algo que não revelou a ninguém. Só vai revelar você, mas tu está cheio de fermento. Como é que tu quer que Deus entre e faça alguma coisa? Se tu está todo inchado de si mesmo. Ah, eu sou, eu aconteço, eu prego bem, eu canto bem, eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Está cheio de fermento. Como é que o Espírito Santo vai agir? Nunca vai agir. Nunca vai agir. Entra ano, sai ano, e a sua vida é a mesma. Por quê? Está cheio de fermento. Verso 7, bota o verso 7 aí para mim. Alimpai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É desse jeito aqui que a gente tem que estar. Limpo. Do fermento velho. O fermento velho ficou lá fora, querido.
lá fora. Aqui dentro tu tem que entrar sem fermento. Só com a massa. Porque com a massa, já viu o vaso molhado? Ele vira uma massa de lama. Aí é fácil para o oleiro. Está entendendo? Você pega o vaso, quebra ele, joga ele na água e começa a mexer. Ele vai se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo. É a mesma coisa o crente no mundo espiritual. Quanto menos ele é, mais Deus. Quanto mais ele é amassado, mais Deus te usa. Quanto mais tu quer aparecer, tá cheio de fermento. Aleluia. Acabando. Já tem tempo pra caramba ainda, graças a Deus. Sexto tópico. Como devemos administrar a disciplina? Preste atenção nisso aqui. Como devemos administrar a disciplina? Primeiro ato é o ato imperativo. Repete comigo. Ato. Não, tá fraco. Ato imperativo. Preste atenção nisso daqui. O ato imperativo não é opção, é ordem de Deus. Vou repetir. O ato imperativo não é opção, é ordem de Deus. Bota para mim o verso 2. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O ato imperativo, ele não é uma opção, é a ordem de Deus. O que o texto está dizendo é que você, eu, a igreja, está vendo o nosso irmão pecar, cair, está abatido, está no mundo, e para a gente, estamos nem aí. Era para a gente estar aqui, entristecido. O texto original está dizendo, era para a gente estar lamentando, era para a gente estar chorando, orando, jejuando pela volta do nosso irmão, mas a gente não está nem aí, né? A gente não está nem aí, a gente não se entristece mais com o pecado alheio. Às vezes a gente até se alegra, caramba, ele pregava, ele tocava, agora ele caiu, olha lá, caiu, sapatinho alto, caiu, não! Era para a igreja estar chorando. Bota no verso 13 lá, verso 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse inico. A gente tem que se preocupar primeiro com os que estão dentro. A igreja não chora mais, ela não se preocupa mais, ela não lamenta. E aí é um problema sério. Porque eu volto lá no quarto tópico, quando está dizendo que a falta de relacionamento, a falta de intimidade, a falta de conhecimento bíblico, a falta de conhecimento espiritual faz com que a gente não esteja nem aí para o nosso irmão. Bota para mim Mateus 18, 17 aí, mano. E se meu irmão não escutar, dizei à igreja. E se também não escutar a igreja, considerai-o como um gentio e publicano. Você tem um problema com o teu irmão? Você não procura resolver. Aí o irmão vai embora, porque você não procura resolver o problema. Procura, pastor Sila fala muito isso aqui, procura quem falou, procura quem fez e resolve, porque problema foi feito para ser resolvido.
e não para ser jogado para o lado. Outro ato é o ato coletivo. Parte da liderança e depois para a igreja em assembleia, colocado em ato. Verso 3 ao 5. Bota o verso 3 aí, daqui a pouco a gente vai ler. Deixa eu explicar isso daqui. O que é o ato coletivo? O evangelista Douglas caiu em pecado. A liderança vai resolver o meu problema e depois vai levar para a igreja em assembleia. Quem é membro dessa igreja sabe que aqui funciona assim, porque a igreja, deixa eu explicar, a igreja, ela é soberana na nossa ata dos batistas. Então o pastor não toma decisão nenhuma sozinho. Algumas decisões no particular da pessoa ele toma, mas quando é algo que vai ferir a igreja, que vai mudar o cotidiano da igreja, que vai machucar a igreja, ele precisa reunir a igreja, e em nome de Jesus, através da palavra de Deus, ele abre uma assembleia. Não é assim? Ele abre uma assembleia e pergunta: quem está de acordo? Aí a irmã Yolanda levanta a mão: eu estou de acordo. E começa a assembleia: nós vamos resolver tal coisa. E resolve. Por quê? Porque é uma situação que a igreja está resolvendo, sim, mas em nome de Jesus, através da palavra de Deus. Não é uma coisa, vamos resolver assim a moda Bangu, para depois ficar o tititi no meio da igreja. Aqui não, querido. Aqui é uma igreja organizada. Aqui é uma igreja que trabalha em conjunto. E se tu tiver um problema, pode vir na liderança, que a gente vai resolver e não vai ter fofoca. Ato coletivo. Era isso que a igreja de Corinto estava precisando resolver. Ato restritivo e preventivo. Presta atenção nisso aqui. Ato restritivo e preventivo. A igreja de Corinto estava dividida quando precisava estar unida. E em certos momentos, a igreja estava unida quando precisava estar dividida. Que é isso, Douglas? Eu vou explicar. A igreja de Corinto estava dividida quando precisava estar unida. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Dividido em 4. Aonde Paulo vem depois e diz: nós precisamos ser um só em Cristo. E a igreja estava unida quando precisava estar dividida. Por quê? Porque tinha gente dentro da igreja que queria santidade andando com pessoas que não queriam nada. Estava bebendo, estava fumando, estava roubando, estava mentindo, estava adulterando, estava traindo e estava andando com quem queria Deus. Quem você acha que vai provocar cólera em quem? Tu acha o quê? É mais fácil. Está ali o cara em santidade, mas o pecado às vezes fala muito mais alto e faz o cara cair. E está numa igreja que estava unida, mas que precisava estar dividida. Separar o que é santo e o que não é santo. Ato restritivo. A igreja precisa ser restrita e preventiva. Nós temos que nos prevenir contra o pecado. Porque o pecado não é nosso, o pecado é de Satanás. Nós temos que devolver o pecado para ele. O pecado não faz parte da nossa vida. Apesar de sermos de natureza pecaminosa, mas nós não vivemos na natureza do pecado. Nós não vivemos no pecado. Bota o verso 11 aí para mim. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão. Olha só, a igreja está unida, mas que precisava estar dividida. Olha lá o texto. Mas dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão
e roubador. Com esse tal, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Com esse tal aí, nem chama ele para almoçar. Não chama ele nem para tomar café. Tu sabe que o cara não quer nada. O cara tá de brincadeira na igreja. Tu vai ficar andando com um camarada que não quer nada. Ou tu se afasta, meu irmão, ou tu vai junto com ele. Nós precisamos exercer o ato preventivo. É a disciplina preventiva da igreja. Nós precisamos nos prevenir. O que é prevenção? Antecipar o problema. É eu olhar para uma situação, ver o problema lá, vai dar problema ali, e você antecipar o problema. Como você vai fazer isso? Relacionamento com Deus, discernimento espiritual, conhecimento da palavra, vida com relacionamento com Deus através da oração. Só assim é que você vai conseguir antecipar o problema. Outro ato de juízo. Verso 5. A disciplina é um ato seríssimo. Tem que ser feito com cautela. Tem que ser feito em nome de Jesus. Alguns pensadores dizem que tem que excluir o faltoso da comunhão da igreja. E eu pergunto para a amada igreja, tu acha isso lícito? O cara pecou, o cara está em falta, o cara está abatido, o cara está triste, e você em assembleia excluir o cara? Isso é papel da igreja? Não é. Olha o verso 5 que diz, olha gente, preste atenção, vamos interpretar o texto. Olha o que o texto está dizendo: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Quem é que está sendo entregue a Satanás? É o homem ou é o pecado? É o pecado, irmãos. A igreja nunca vai entregar o homem para Satanás. A igreja entrega o pecado, porque foi dele que veio o pecado. Como é que eu sei disso? Interpreta o texto, continua, parte B. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Entrega o pecado a Satanás, ou seja, é necessário sim disciplinar o pecador. Vai ser disciplinado, vai doer sim, vai ficar ali no banquinho por um tempo. Só que antigamente o camarada ficava em pecado, ficava sentado no banco. Só que aqui não, irmãos, aqui tu vai ser tratado, aqui tu vai ser abraçado, aqui tu vai ser consolidado, aqui você vai ser acompanhado. Você não volta se você não quiser. Você não volta se você não quiser. Porque aqui, querido, em nome de Jesus, você vai ser trabalhado. Ele será disciplinado, não excluído. Ele será abraçado, amado. Tiraremos o pecado, mas não tiraremos o pecador. Outro ato, já estou finalizando. Estou acabando. Ato de perdão. 2 Coríntios 2, versos 6 e 8. Abre para mim, Ivano. Por que, irmãos? Abriu aí? Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. 7. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. 8. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Olha o que a Bíblia está falando. O camarada está caído, pastor Silas. O camarada está quebrado, todo destruído. Mas o que eu tenho que fazer com ele?
Uma vez que houve quebrantamento, arrependimento, eu tenho que amá-lo, eu tenho que consolá-lo, eu tenho que perdoá-lo, eu tenho que restaurá-lo. Vamos odiar o pecado e não o pecador. Pecado só se destrói com amor, querido. Cuidado e abraço. É assim que funciona o Evangelho. Não adianta nada tu ficar apontando A, apontando B, mas você está errado. Não, quem está errado é você, não. É com amor, irmãos. Seja amável. E por último, qual é o propósito da disciplina espiritual? Para finalizar, qual é o propósito da disciplina espiritual, irmãos? Primeira coisa, proteção da igreja. A gente tem que proteger a igreja, irmão. É a minha igreja, vai falar mal da minha igreja não, duvido. Eu sou um soldado dessa igreja, eu sou um soldado de Cristo, da Igreja Batista Pneu do Rio Comprido. Não vai falar mal da minha igreja perto de mim não, irmãos, vai ouvir. Aqui não, irmão, vai orar, vai jejuar, para você saber como que a minha igreja funciona. Julgue, verso 3 ao 5, para terminar agora. Verso 1 e 2, chorar por causa do pecado, o nome disso é maturidade. Bota aí verso 1 e 2, bota no 2 lá. Vamos chorar, o nome disso é maturidade. Verso do 3 ao 5, julgue o pecado e não o pecador, o nome disso é uma igreja madura. Tirai do nosso meio, entregar a Satanás, lançar fora, expulsar de vós, o que? O pecado. Tirai do nosso meio, o que? O pecado. Entregar a Satanás, o que? O pecado. Lançar fora, o que? O pecado. Expulsar de vós, de nós, o que? O pecado. Versículo do 6 ao 13, remova o pecado. Remova o pecado. Por quê? Porque nós precisamos fazer a festa da Páscoa. Que é isso, Douglas? Quem é o Cordeiro Pascual? Responde, igreja. Quem é o Cordeiro Pascual? Quem lembra? Mata o cordeiro, o sangue é derramado, bota nos umbrais da porta, pega o cordeiro, leva para dentro de casa, limpa, come. E o pão tem que ser asmo, sem fermento, porque se tiver fermento, incha. Só que tinha uma lei em Israel, que eles ficavam 7 dias dentro de casa, depois de comer o cordeiro e o pão asmo, eles ficavam 7 dias dentro de casa, para ser examinado pelo sacerdote. Quem comesse pouco fermento, era excluído do arraial de Israel. Como é que eu trago isso para o dia de hoje? Se eu continuar na igreja com fermento, eu vou ser excluído do céu. Você está entendendo, irmãos? Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele, se você tiver com fermento, que vai inchar a tua massa. Não tem céu. Fala para ele, não tem céu. Eu não quero ser eliminado do arraial, irmão. Eu quero morar no céu. Eu preciso tirar o pecado, limpar o pecado.
Era isso que Paulo estava escrevendo aos Coríntios. Eu quero que você fique de pé nessa noite. Eu não quero que você pegue na mão de ninguém nesse momento. Você e você. Fecha teus olhos. Eu já quero chamar o pastor Sila para vir aqui em cima. Que eu já acabei a mensagem, eu só quero orar, eu preciso orar. Ainda tem 10 minutos. Ele brigou comigo, 8h30 não, eu falei 8h20, varão, olha lá. Glória a Deus. Fecha teus olhos nessa noite. Você precisa ter disciplina. No mundo espiritual, Douglas, é muito difícil, Eu sei o quanto é difícil. Eu tenho uma esposa que pega no meu pé todo dia. Você precisa orar mais, você precisa ler mais, você precisa mais, e mais, e mais. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo, querido. Para de olhar para o pecado do teu irmão. Olha para dentro do seu pecado. Olha para dentro da sua vida e examine-se a si mesmo. Pai, eu quero elevar a minha oração a Ti nessa noite. Eu quero glorificar o Teu nome pela oportunidade que Tu me deu nessa noite, Senhor. Ó Pai, eu sei que é uma palavra corretiva, uma palavra difícil, mas Pai, só Deus, só o Senhor sabe o quanto. Ó Pai, foi difícil estar aqui nessa noite, mas eu quero trazer a igreja e eu quero me incluir. Senhor, nos ensina a nos examinar a nós mesmos. Nós temos que jogar fora todo o pecado, remover o pecado e abraçar o pecador, amar o pecador, não desistir do que caiu. Porque era assim na tua igreja de Corinto, Senhor. Era uma igreja que estava em crescimento. E toda igreja que está em crescimento tem problema. Toda igreja que quer chegar a um propósito, que quer chegar a uma visibilidade, que quer chegar a um crescimento estatal, ela precisa desenvolver a necessidade de resolver os problemas. Com maturidade, Senhor. Nos ensina a ter maturidade, nos ensina a ser maduros na Tua palavra, nos ensina a orar, nos ensina a ler a Tua palavra, nos ensina a ter relacionamento, nos ensina, Senhor, a ter maturidade espiritual. E eu Te agradeço, Senhor, nessa noite. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor.